O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo-o encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam, o menino, estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Desponta nesta profecia que escutamos como primeira leitura a fala do profeta Isaías, cujo objetivo é incutir esperança no povo que sai do Egito e deve voltar de novo à terra dos patriarcas e das matriarcas. Dentro desta fala, desponta um conceito-chave, uma chave hermenêutica. Palavras, há expressões na Sagrada Escritura que se destacam desde o início e cujo sentido vai se aprofundando pouco a pouco, sem as quais nós não conseguimos entender o que é a Escritura como um todo. Por isso, chaves hermenêuticas. Nós precisamos de chaves para abrir portas e entrarmos em recintos. Assim também a Bíblia tem as suas chaves. Uma grande chave das Sagradas Escrituras é a expressão descendência, porque esta é a primeira bênção que Deus concede no livro do Gênesis aos nossos primeiros pais. Sede fecundos, crescei e multiplicai-vos. Bênção que inclusive não é revogada em consequência do pecado. E é também a bênção que Deus dá a Abraão, demarcando a segunda das alianças na Sagrada Escritura, quando Abraão passa de homem fracassado e Sara de uma mulher de útero seco a serem pai e mãe de uma multidão de povos, tão numerosos quanto as areias das praias e como as estrelas dos céus. A descendência é o núcleo da promessa que Deus faz. Ele jura a Abraão conceder descendência, jura dar a terra e jura garantir a fertilidade. Portanto, ao falar de descendência a este povo que mais uma vez foi chamado a esperar contra toda a esperança, cercado num contexto adverso, de destruição, de escravidão, longe da sua terra, portanto dos seus sonhos, por um tempo tendo a impressão de que Deus havia caducado no seu amor. Os salmos que são tecidos durante esse período da Babilônia são salmos que tecem o pranto, tentando fazer dele o encanto, né? Será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Confesso, esta é a minha dor. A mão de Deus não é a mesma, está mudada. Ou junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudade de Sião, pois foi lá que os algozes nos pediram: cantai hoje para nós um canto de Sião. Como havemos de cantar os cantares de Sião nessa terra estrangeira? Portanto, a dor de estar longe da sua casa, dos seus sonhos e ter que confiar, esperar contra toda a esperança no amor resiliente de Deus, um amor que nunca se cansa. Por isso, cada vez que se fala de descendência, cada vez que se traz à luz a promessa de Deus, se está comparecendo diante de um amor que é eterno, que promete e que não se permite
mentir, desmentir um amor que é fecundo. Aqui, de fato, uma provocação a cada um de nós, porque a fecundidade é tanto mais bela quando em contexto adverso, para que possamos incluir a terra no seu ciclo da nova produção, de onde decorrem os frutos, é preciso primeiro ará-la e feri-la. Há momentos em que o cerrado, para fazer vicejar de novo as árvores, deve ser renovado pela terrível força do fogo. Assim também é preciso muito adubo, ou seja, muita matéria em decomposição, muito despojamento para que um campo possa de novo voltar a florescer. Assim vai acontecendo também na vida de cada um de nós. Há momentos em que nós estamos arados e feridos, há momentos em que nós nos sentimos cortados, há momentos em que nós somos humus e temos que ser fecundos precisamente a partir da tragédia, da enfermidade, da angústia, da decepção e da dor. Sejamos fecundos. Só o amor de Deus pode nos ajudar a produzir frutos, sobretudo em contextos adversos. A grande bênção, a grande promessa que Deus faz, descendência, fertilidade, concedida aos patriarcas e às matriarcas, está de novo atualizando-se. Deus não se deixou desmentir no seu amor. Por isso, descendência, esta chave de leitura da primeira leitura do profeta Isaías. E aqui também se insere o grande mandamento da lei do Senhor Deus de honrar o pai e a mãe. Honrar os antepassados, melhor dizendo, numa tradução mais próxima do que quer trazer o original. Porque cada vez que um filho é desobediente aos seus pais, ele está desmentindo a Deus. Porque os filhos são para ser uma bênção, não é? É a concretização do amor entre duas pessoas. Às vezes um amor já com matrimônio, às vezes no susto, né? Foi no pai, saiu na mãe e agora nós vamos ter que nos haver com o preço das gôndolas do supermercado. Mas antes de tudo é sempre resultado de um enlace. Ainda que no equívoco, ainda que no susto, é uma obra divina do amor de Deus, que é o Deus da vida, portanto é o doador da vida. O filho, então, independentemente da circunstância em que nasceu, é sempre um sinal de bênção. Por isso a insistência da Igreja Católica em ser contra o aborto, evidentemente considerando a sensibilidade a diversos contextos, mas entendendo que uma criança é um dom, antes de tudo. É um objeto profundo, amado por Deus, ainda que tenha surgido de um avesso, se foi amada por Deus um só segundo, ela é revestida de um sagrado dizer sim e deve ser protegida sobre qualquer circunstância, porque a vida não é nossa, dela não podemos dispor, é um dom, uma bênção que vem de Deus, inclusive jamais revogada, mesmo quando está irado diante dos nossos pais por consequência do pecado. Assim, o dever de honrar pai e mãe é, antes de tudo, um compromisso com respeito a Deus de quem vem à vida. Por isso, cada vez que um pai e uma mãe olha para uma criança e diz, nossa, ter filho é bom, mas custa caro e dura, ou no período da adolescência começa a desconfiar que aquela criança está manifestando a genética ruim do seu marido, por conta da sua desobediência, esta criança está desmentindo a Deus, né? Então, quer dizer, quando nós somos filhos desobedientes aos nossos pais e lhes desonrando, é como se nós estivéssemos dando direito aos pais de virarem para Deus dizendo assim, a minha vida era feliz, melhor sozinho, não é? Eu não precisava desse combo. E aí nós estamos desmentindo a Deus. Por isso, desonrar os pais significa desonrar o amor de Deus, que prolonga o seu amor nos filhos, renovando a cada geração as suas bênçãos. No versículo 10 desta primeira leitura, assim se diz, no chamado Magnificat de Sião, né? Exulto de alegria no Senhor, minha alma se regozija em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação. Aqui, quando nós estamos diante desse trecho, fica fácil entender por que é que Lucas coloca nos lábios de Nossa Senhora, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós estamos diante daquilo que nós chamamos na compreensão hebraica de um midrash. O que é um midrash? Você pega expressões que surgem aqui, você coloca aqui e acolá,
para que quando você veja uma palavra que está aqui, uma palavra que está ali, uma palavra que está aqui, você faça como se fosse uma coxa de fuxico, ligando uma coisa na outra. Então, quando Sião está saindo, quando o povo de Israel está saindo do exílio em direção à terra prometida, eles prorrompem de alegria, exultam em Deus, na alegria do Senhor, que é Salvador, que veste com as vestes da salvação, que reveste com o manto da justiça. Agora, no início da grande libertação do pecado, Maria repete as mesmas palavras, porque nela nós nos tornamos descendência de Deus. Estamos sendo libertos não de um domínio político, social, libertos de uma prisão topográfica, mas da maior de todas as prisões, que é o pecado. Portanto, ao colocar nos lábios de Maria este cântico, Lucas está dizendo, nela cumpre-se a promessa da descendência que nos é dada. Porque a partir daquele que surge de Maria, aquele que é Emanuel, de onde vem Emanuel, Deus conosco, cumpre-se a maior de todas as promessas. Nós recebemos terra, recebemos fertilidade, recebemos descendência. Recebemos terra porque nele o reino de Deus vem a nós, porque o Cristo é o alto basileu tuteu, de onde vem basílica. Ele é o próprio reino no nosso meio. O reino chegou até nós. Nós recebemos fertilidade porque a partir da graça divina, algo em nós germina e se transforma. Começa com a semente da fé. E recebemos e nos tornamos descendência porque aquilo que opera-se por graça divina no útero da Virgem Maria vai acontecendo continuamente no seio da Mãe Igreja, pela graça divina. Porque Maria gera o Cristo no tempo. O útero da Mãe Igreja, na fonte batismal, vai gerando o Cristo, que somos cada um de nós, mediante a graça do sacramento do batismo. Ninguém como a Virgem Maria esteve tão intimamente unida a este momento em que a promessa das promessas, que é Jesus Cristo, veio até nós. Prestemos atenção nesse versículo 10, quando se diz que o Senhor revestiu com as vestes da salvação e com o manto da justiça nos cobriu. Vestes da salvação, manto da justiça, porque nudez, desamparo, errância marcam a nossa condição humana. Esta é a primeira constatação no livro do Gênesis depois do pecado. O homem e a mulher olham para si e se envergonham da sua nudez. Em sentido espiritual, o que está se querendo dizer é que o pecado nos desabriga e passamos a ser errantes. Nascemos para viver no paraíso e para sermos revestidos da graça divina. Por consequência do pecado, nós estamos o tempo todo tendo que confrontar os nossos limites, a nossa fraqueza, andamos à flor da pele, não é? Como nós cantamos em uma de nossas canções, castigados pelo nosso desejo e pelas nossas necessidades. Como as nossas necessidades nos fazem padecer. Ou não é a falta que cada um traz dentro de si que nos leva a gente a estourar o cartão de crédito e a padecermos de nossas ansiedades. Somos seres de falta, diz a psicanálise, de desamparo, de errância. É preciso que alguém nos cubra, nos revista com a salvação, ou seja, nos redima. É a graça de Deus que nos restaura, que nos renova, que nos reveste, e com a justiça. Porque se tem uma coisa que nós fazemos é sermos injustos uns com os outros, né? A nossa medida nunca é exatamente como deveria de ser. É uma medida de acordo com nossos preconceitos, com nossos avessos, com aquilo que a gente gostaria que o outro fosse e que ele não tem compromisso nenhum de ser. Então, diante da graça divina, somos envoltos na salvação e revestidos da justiça. E é também uma linguagem matrimonial, esse versículo 10. Certamente, para quem nasceu na cidade, será um pouco confuso, não é? Porque, para quem nasceu na cidade, uma galinha é uma quinor viva, não é? As crianças, hoje em dia, não sabem que o tablet já foi um animal, ou, pelo menos, né, alguma coisa que a gente compra lá no supermercado, o tablet, né? Eu não vou falar o nome da marca, não, porque não está me patrocinando, mas você sabe de quem que eu estou falando. É só você falar assim, né? É sabor, né? Cozinhar com amor. É aquela marca mesmo que a ela estou me referenciando. Mas, hoje em dia, a gente não tem muita noção de como as coisas surgem, né? Nesse contexto agropastoril. Mas, quando nós temos um animal que está no cio, a gente diz, olha, vamos trazer aqui o macho para cobrir
e para fecundar a fêmea, não é? A gente diz o cavalo vai montar. Então, quando se diz do Senhor que está cobrindo Sião, a imagem é uma imagem matrimonial, é a imagem do Deus que, mais uma vez, protege e que envolve e que irá conceder a fecundidade, como é próprio do enlace do amor, do envolvimento, onde deixa de ser dois e passam a ser uma coisa só. É por isso que, quando Maria diz, como é que eu vou ficar grávida? Eu não conheço homem algum. Ela está dizendo da sua virgindade, né? Porque conhecer no hebraico é yadá. É a mesma palavra usada para conhecer e também para o envolvimento do ato sexual entre um homem e uma mulher. Diz, eu não conheço homem algum. O anjo disse para ela, pode ficar tranquilo. A força do alto vai descer sobre ti, o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então essa é a ideia, né? O esposo da Virgem Maria, que irá cobri-la, é o Espírito Santo, que lhe dará a graça da fecundidade, de dar à luz ao próprio autor da luz. Que magnífico mistério. No versículo 9, continuamos insistindo, assim se diz, que esta descendência será bendita e será reconhecida. Eis aqui um outro conceito-chave, a bênção, a bendição. E esse também é um termômetro para saber se nós estamos vivendo com Deus ou longe dele, não é? Porque uma pessoa que tem palavras malditas está longe da graça de Deus. Uma pessoa que tem um ouvido adoecido está sempre com uma língua maldita. Está dizendo mal, falando mal, criticando, reclamando, murmurando. Alguém que teve um encontro com a graça de Deus vive em estado de bendição, bendizendo a vida, inclusive nas suas contradições e nos seus avessos. Essa descendência será uma descendência bendita. Mais uma vez, se você abrir o livro do Gênesis, você vai ver que Deus diz isso a Abraão e a Sara, que quem abençoar Abraão será também credor das bênçãos divinas. E nós entendemos ainda mais fortemente por que a pertinência desta primeira leitura. Porque quando Maria parte apressadamente, entra na casa de sua prima Isabel, logo que a saudação de Maria chega aos ouvidos de sua prima, ela diz, de onde pode me vir a honra de vir aqui a mãe do meu Senhor? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E nós continuamos repetindo isso na Ave Maria. Não porque sejamos papagaios, mas é porque nós aprendemos o que diz Adélia Prado. Aquilo que a memória ama torna-se eterno. Cada vez que repetimos a Ave Maria, que bendizemos a Maria e o fruto bendito do seu ventre, atraímos a nós as bênçãos divinas desse momento único da história da salvação, onde Deus veio até nós. Não bastasse ter nos amado das alturas dos céus, Ele, que é altíssimo e olha aos pobres, veio nos amar com um coração humano. E não bastasse nos amar com um coração de homem, veio nos amar com um coração de mãe. Por isso, continuamos repetindo, porque é próprio de quem ama recordar-se, bendito seja o fruto do ventre, bendito seja o ventre que gerou o fruto, bendita seja a Virgem Maria. Aqui percebamos a grandiosidade desta memória que hoje celebramos, este coração imaculado e bendito, que foi tabernáculo puríssimo da graça divina, e, portanto, envolvido, associado profundamente a este mistério da graça. E poderíamos nós aqui, já quase finalizando, nos perguntar, mas bendizer a Virgem Maria e seu imaculado coração não nos impede de bendizer a Jesus Cristo? Alguma coisa que nós estamos dizendo à Virgem Maria, de alguma forma, não nos vai impedir de dizer algo sobre Cristo? E aqui, recorrendo a uma analogia, como assim nos ensinam os padres da igreja e também os seus doutores, lhes faço uma pergunta. Quando nós, em algum momento, diante de um churrasco, aquele momento todo especial, onde nós nos arriscamos a cometer aquela loucura de reunir a nossa família, não é? Que, como diz, é sempre muito bom tê-la unida, mas reunida certamente vai dar problema. Se não for com o irmão, vai ser com a sogra ou com a cunhada. Quando nós encostamos na churrasqueira e na brasa, nós sabemos, antes de saber, porque dói, que a brasa, ela não é nem o calor e nem é o fogo. Porque o fogo e o calor estão para além da brasa. Mas no momento em que a brasa está junto do fogo, em que ela tem associada a si ao calor, ela mesma torna-se incandescente. Assim é a Virgem Maria. Nenhum de nós tem dúvida de que o fogo ardente é a graça divina.
Deus desde toda a eternidade, é Ele mesmo a graça incriada. Mas Maria está tão unida em sua natureza puríssima, imaculada, a esta graça divina, que ela assume em si as propriedades do fogo. Por isso, assim como nenhum de nós, ao encostar no braseiro quente, tem dúvidas de que a brasa só é o que é porque está junto do fogo, no momento em que se afastar do fogo, ela passa a ser um carvão, assim também nós tomamos consciência, como diz os medievais, de Maria nunquam satis. Nunca vamos nos cansar de dizer, porque tudo o que dizemos da Virgem Maria, dizemos porque ela está unida a Cristo e é uma fonte lídima da graça divina. Como lembravam os padres da igreja, Maria é uma sarça que arde sem se consumir, como a sarça ardente que serve para Moisés fazer o encontro com a graça divina e receber a sua vocação. Também em cada um de nós, diante desta sarça, podendo no alto deste santuário basílica, a menor do mundo, desfrutar das bênçãos de Deus, nos aproximemos deste imaculado e incandescente coração, para que ele seja em nossas vidas veículo da graça divina de que tanto necessitamos para não desistir das promessas de Deus e para aprender a guardar em nosso coração a palavra divina, que é fonte de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao céu.